Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda, e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama, e muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim, e que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham o seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro. Da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro. E não quero que o outro profane a minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade, que é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito. E eu tenho feito de tudo para que
aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua. Vou retirar. Não. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrado. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dele. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe retira do direito de viver melhor a vida? Quando você tem um amigo que olha para você sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito, eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria. Ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado e isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele. Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que ele. Quando eu digo que o amor não pode ser conciliado com sossego, eu digo isso a partir da vida que nós vivemos. Uma mãe, por exemplo, porque ama um filho, ela não tem mais sossego na vida. Sempre que nós amamos, toda vez que nós estamos no exercício de amar, nós estamos na experiência do desassossego. E isso não é ruim. Isso não é ruim.
O desassossego, ele faz parte da vida. E ele não nega o amor. O estar desassossegado não é ruim. A impermanência, minha gente, a insegurança, elas são situações que acompanham toda relação amorosa. Nós temos medo de perder os outros, faz parte da vida. Isso é humano. Você não contradiz a Sagrada Escritura porque você compreende o amor que você sente provocando em você insegurança. Não, isso faz parte. Por mais que seja sólido o vínculo, volto a dizer, nós temos medo de perder quem nós amamos. É sobre isso que eu estava falando. Toda vez que eu coloco um filho no mundo, eu vou viver diariamente esse desassossego. Toda vez que eu coloco, que eu derramo amor sobre uma determinada situação, eu inicio em mim um processo de desassossego. E é um desassossego bom. A impermanência, essa instabilidade que é natural, não é uma instabilidade ruim não, no sentido de que, porque às vezes as pessoas têm umas frases prontas que me dá uma preguiça, mas a gente escuta. Mas o amor corrige tudo. O amor é a solução para tudo. Mas o nosso amor é precário, o nosso amor é marcado pelo nosso limite. Onde há amor, não há medo. Sim, traga-me uma mãe que não tem medo de perder o filho. Traga-me aqui. Apresente-me alguém que no exercício de amar, de vez em quando não é visitado pela insegurança, pelas regras da impermanência. Nós morremos, nós vamos embora, nós traímos, é disso que eu falava. Então, às vezes, nós temos uma visão muito romântica do amor. E isso não cabe mais, sabe? Vamos ver a vida com mais realismo. Sim, eu posso muito bem amar, viver todos os benefícios do amor, sem precisar negar o que nele e em mim é desassossego. Eu vivo desassossegos constantes quando amo. As frasezinhas prontas e as frases de efeitos que estão por aí, definitivamente elas já deixaram de me dizer há muito tempo. Eu prefiro a crueza da vida, é assim. Experimento o amor o tempo todo como estar na corda bamba. E você sabe que isso faz até bem aos amantes? Para você não ter aquela pretensão de que o outro é seu, de que você já conquistou definitivamente. Não. O amor conjugal ele é mais bonito à medida em que você vive essa conquista todos os dias. Quando você olha para o companheiro que está ao seu lado e você sente que precisa empenhar-se diariamente na manutenção desse amor. E quando você olha um filho dormindo no berço, você experimenta o que o amor tem de mais bonito, mas também o que ele tem de mais duro. A partir do momento a sua felicidade está intimamente ligada àqueles batimentos cardíacos. E à medida em que aquela criança vai crescendo, vai ganhando autonomia, você vai sofrendo, você vai perdendo aquele controle que você tinha, você vai deixando de ter. Aí você vai tendo que reformular o amor. E isso não dói, não? Isso não causa medo? Prefere a frase de efeito? Eu não. Eu prefiro ver o amor como uma realidade que o tempo todo me causa deleite, alegria, mas também me causa desconforto. É matemática. Seria uma ilusão eu pensar que o amor só tem a sua dimensão positiva, não? Eu sei o prejuízo que tomo quando amo, mas é um prejuízo que eu quero tomar livremente, porque os benefícios dele compensam. Mas tudo
Toda experiência amorosa, ela é marcada por aquilo que tem de positivo e por aquilo que tem de negativo. Uma pessoa que opta pela solidão, por exemplo, não quer casar, não quer ter filho, ela vai enfrentar os outros benefícios do amor e os outros prejuízos, mas são completamente diferentes daquele que se casou e daquele que escolheu ter alguém, daquele que escolheu ter filho, totalmente diferente. Então, as visões românticas não nos impeçam de perceber a realidade. Que às vezes nós temos uma leitura muito romântica da vida. E um pouco de realismo faz bem. Não é nenhum problema eu pensar o amor como vantagem, mas também como prejuízo. E eu quero, sabe? Essa instabilidade é o amor. A instabilidade faz parte do amor. Amar dói. E se você for honesto, você vai ver que amar dói. Amor traz paz, amor traz, mas também traz desassossego. Não veja somente a visão romântica, não. Porque senão você vai passar uma vida inteira achando que ama. Quando na verdade a gente só experimenta o amor quando nós passamos pelo crivo da dor. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Você já observou? Nós já falamos aqui algumas vezes, você tem observado isso no dia a dia, que as questões humanas, aquilo que deveria ser natural para nós, né, tantas vezes nos causam estranheza, né? Não é que a gente tem que se acostumar com as questões humanas, mas nós temos que saber que são nossas, que fazem parte da nossa vida, que nós não temos como negar. Aquilo que é mais, que é o elementar, né, da nossa vida. O livro Quem Me Roubou de Mim, ele fala justamente da possibilidade de nós colocarmos nos cativeiros, por causa do nosso amor, as pessoas. É muito natural nos dias de hoje a gente roubar e ser roubados. Um roubo que você não tem como denunciar na delegacia, você não tem como ir dizer ao delegado, olha, este homem roubou minha alegria, né? Ou esta mulher roubou a minha esperança. São roubos que você não tem como provar que o outro realizou. Você não tem como chegar numa delegacia de polícia e dizer, o meu marido retirou aquilo que eu tenho de mais sagrado, aquilo que eu tinha de mais sagrado, que era a minha capacidade de acreditar em mim. Ou este namorado retirou de mim aquilo que eu possuía de mais precioso, que era a minha dignidade, sem nunca ter sofrido uma agressão física, né? São agressões, são as violências veladas. E essa estranheza do que é humano tem sido um roubo que o mundo está fazendo de nós, porque não são só as pessoas que nos roubam, as mentalidades que prevalecem, né? Os programas que nós assistimos, os livros que lemos, modificam quem a gente é, modificam para melhor e modificam também para pior. Qual foi a grande mudança que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade? Foi a maneira, ela modificou a maneira de produzir
os produtos que fazem parte da nossa vida, né? A Revolução Industrial, ela retirou aquela maneira artesanal de se produzir as coisas. A partir da Revolução nós tivemos a produção em série. Então você tinha uma máquina que substituiu a pessoa humana, e aquela máquina fazia 1000 livros ao mesmo tempo, um exemplo, né? 1000 livros a cada 10 minutos. Essa produção em série, ela acabou repercutindo no nosso jeito de viver. Ela modificou também o nosso jeito de interpretar os nossos relacionamentos. Por quê? Pode parecer uma bobagem, né? A vida artesanal, ela acaba tendo uma influência na nossa maneira de pensar. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que mora na zona rural, que tem de fazer, que no dia a dia tem todo um contexto artesanal. É ela mesma que planta verdura, é ela mesma que rega, é ela mesma que colhe, que prepara. A família está toda envolvida dentro de um contexto artesanal. É claro que ela tem uma maneira específica de pensar, uma maneira muito própria de pensar a vida, que passa pela vida artesanal que ela vive, pelo trabalho. E nós muitas vezes, minha gente, estamos tão mergulhados num contexto de pressa, de urgências, que a gente acabou produzindo também o nosso amor em série. A gente perdeu a capacidade de cultivar artesanalmente os nossos relacionamentos. A gente tem hoje uma necessidade, como no passado, de amar e ser amado, mas o contexto social em que nós estamos inseridos nos priva, muitas vezes, de fazer com que os vínculos sejam construídos. Então, por isso nós estamos ficando estranhos a nós mesmos, porque nós estamos negados em questões elementares, fundamentais, que jamais poderiam ser negadas. Uma delas é, por exemplo, o tempo para você refletir quem você é, as escolhas que você está fazendo, o mundo que você está vivendo, né? O que você está fazendo da sua vida. Muitas vezes as pessoas trabalham tanto, entram dentro de um ritmo de trabalho tão assustador, e não é só trabalho, de atividades, né? Ela sai, ela se desloca, e com aquela pressa ela está vendo e-mail, ela está no Twitter, ela está no Facebook, ela tem urgência de se comunicar, aquilo que poderia ser muito bem resolvido amanhã, ela tem urgência de resolver hoje. Ela vai perdendo tempo para aquilo que é o artesanal. Ela vai ficando impossibilitada de lidar com ela mesma. E depois, na primeira dificuldade que tem, ela vai dizer que está em depressão, porque ela não sabe mais ser triste. Isso tem sido uma característica dos dias de hoje. Nós estamos achando que tristeza não pode fazer parte da vida, que nós temos que estar felizes o tempo todo, que nós temos que estar alegrinhos o tempo todo. Isso é mentira, isso é uma falácia dos dias de hoje. Eu tenho sim o direito de estar triste, eu sim tenho o direito de estar decepcionado, e eu tenho o direito de alimentar essa tristeza e essa decepção de maneira que seja um tempo saudável para que depois eu saia daquilo realmente curado. Hoje uma pessoa, se ela passa 2 noites sem dormir, ela já começa a tomar um remédio para dormir, ao invés de ir investigar o motivo de não estar dormindo, não é verdade? São as soluções fáceis nos dias de hoje. Nós não estamos mais dispostos a lidar com o que é humano. Então, uma mãe perdeu o filho, ela está vivendo o pior momento da vida. Ela está passando pelo desgaste emocional, físico, de ter de sepultar um filho. Se a gente não souber lidar com essa mãe, é provável que a gente retire dela o direito de viver este luto e de resolver esse luto. É provável que a nossa solução mais prática seja: nossa, nós não queremos ver essa mulher sofrendo, então vamos entorpecê-la com remédios. Gente, é impressionante como hoje nós estamos indispostos a ouvir o choro do outro, ou dizer uma verdade ao outro, como nós calamos facilmente o nosso choro, ainda que ele não tenha cumprido o seu papel. Como nós estamos indispostos à tristeza do outro, nós queremos logo alegrá-la, nós queremos logo que ela saia daquele momento. Gente, nós estamos ficando estranhos a nós mesmos.
nós estamos desaprendendo de lidar de maneira sábia com aquilo que é humano. A tristeza, a morte, o sofrimento, essa eterna busca pela juventude que não vai ter fim nunca, né? Que nós estamos sofrendo disso, de juventude crônica. É impressionante como às vezes você encontra uma pessoa de 70 anos querendo viver como se tivesse 30. Querendo ter a aparência de uma pessoa de 30. Eu não estou dizendo, você sabe, eu não sou hipócrita. Que nós temos que envelhecer bem, temos, né? Temos que fazer uma atividade física para a gente envelhecer com bastante massa muscular, porque isso vai fazer diferença nas suas dores do futuro. Nós perdemos muita massa muscular à medida que nós vamos envelhecendo, mas o corpo é grato. Se você treina, se você faz um esforço, se você faz uma atividade, essa musculatura ela vai ficar, enquanto você viver, você vai conseguir manter uma boa massa muscular para você envelhecer com qualidade. O problema é quando nós não administramos bem os limites que são naturais da idade. Tudo bem, aos 50 eu não vou poder fazer as mesmas coisas que eu fazia aos 30. E eu tenho que encarar esse processo de perda como algo natural. Eu não posso ficar insistindo, né, em não querer que os efeitos do tempo aconteçam. Os efeitos do tempo estão aí. E a sabedoria consiste em nós lidarmos com ele de maneira que eles estejam ao nosso favor. Volto a dizer, nós estamos indispostos ao processo natural de sermos quem somos. E isso precisa mudar. Porque senão nós vamos criar para nós um processo injusto, doloroso, que nunca vai nos permitir, né, essa satisfação, essa realização. Eu acho que a palavra é sempre essa, de nós estarmos realizados com aquilo que a vida está nos oferecendo e nós temos condições de transformar sempre o que a vida nos oferece em algo positivo e saudável. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Já deve ter assistido aquele filme, né? Os 7 anos no Tibete, né? Tem uma história assim. Eles têm toda uma disciplina de vida e eles dizem que cada vez que nós conseguimos manter o ambiente da nossa casa, da nossa cidade, do nosso bairro harmonioso, isso é, se você entra dentro de um ambiente, de um espaço, e as coisas estão no devido lugar, e as coisas estão limpas, e as paredes estão bonitas, eles chamam isso de drala, que isso é, mantém o inimigo longe. É apenas um jeito de explicar que todas as vezes que nós buscamos a harmonia do nosso espaço exterior, de alguma forma nós estamos influenciando a vida interior. Isso é muito simples de entender. Quando você entra numa casa que está muito bagunçada, você se sente bem? Geralmente não. Quando você vai, aquela história, né? Todo mundo jantou e estava todo mundo muito cansado, aquela louça ficou toda na cozinha, e no outro dia você levanta de manhã, na hora que você entra, aquilo tem um aspecto de inferno, né? Aquele monte de louça, aquela coxa de galinha jogada no canto do prato, aquilo ali te dá um mal-estar, é natural. É sobre isso que os tibetanos falam, que o drala é quando você consegue viver a harmonia do espaço, quando você consegue construir um espaço harmônico que tenha um poder de influenciar a vida das pessoas. E eu até dei o exemplo que em Nova York, eles diminuíram a criminalidade dentro do metrô, mantendo o metrô harmonicamente, né, dentro de uma harmonia,
pintado, bonitinho, as coisas organizadas. Sabe essa simetria que a gente vê nos espaços? Tem gente que, hoje até lá na academia a gente estava brincando. Eu tenho toque em algumas coisas. Por exemplo, se eu entro dentro do meu quarto e a minha toalha está bagunçada, meio torta, assim, naquele negócio que você, no porta-toalha, parece que eu fico assim também. Enquanto eu não ajeito ela, eu não consigo, né? Por exemplo, se eu tiro o chinelo, coloco do lado da minha cama, se ele fica meio torto, eu não consigo dormir, enquanto eu não deixo os dois, um do ladinho do outro. É um tipo de neurose, eu sei que é. Mas eu tenho, vou fazer o quê? Antes essa do que outras piores, não é verdade? Então o que eu procuro fazer? Eu busco manter o meu espaço organizado para que eu me sinta bem dentro do espaço. Eu tenho certeza que neste momento um monte de gente que está assistindo o programa, eu sou assim também. A menina, a professora lá da academia, estava dando um exemplo. Por exemplo, sabe esses jogos americanos que você usa para comer? Ela fala, se eu entro e não estiver os 4 de frente um para o outro, arrumadinho, milimetricamente arrumado, eu não consigo comer. Fico com dor de cabeça. Sabe? Tem gente que é assim. A harmonia do espaço externo influencia profundamente a gente quando você chega naquele lugar. Gente, eu particularmente admiro muito as casas religiosas femininas, que dos homens não são muito harmoniosas não. Já vivi em convento a vida inteira, seminário e casa que tem muito homem, é perigoso que a gente não tenha essas sensibilidades. Mas conventos de freiras, né? Eles são muito harmoniosos. Elas têm uma sensibilidade muito bonita para deixar o espaço aconchegante. Isso é uma coisa muito própria da mulher, muito própria de trazer, de buscar essa harmonia, porque parece que a sensibilidade feminina já indica isso, que uma casa bem organizada fará bem às pessoas que vivem nela. E particularmente eu penso que isso realmente acontece na nossa vida. Quando nós nos esmeramos por criar um espaço organizado, até mesmo no seu local de trabalho. Pode observar, se você chega no seu local de trabalho e sua mesa tem muita coisa em cima, enquanto você não coloca essas coisas em ordem, você não começa a trabalhar com qualidade, não é verdade? É assim, minha gente, isso é Brahla, é você atrair a energia positiva, digamos assim, né, usando um termo mais holístico, e você afastar tudo aquilo que possa ser dispersão para você. Por isso que os tibetanos usam essa expressão, e ela significa isso, além do inimigo, isso é, você criou um espaço que ficou além de tudo aquilo que poderia ser um inimigo para você naquele momento. Então digamos que você vai entrar no seu quarto para dormir. Os especialistas em sono nos falam isso. Quanto mais limpo é o ambiente, maior será a facilidade que nós teremos de dormir. Quanto mais harmônico, até mesmo as cores que a gente coloca no quarto para a gente dormir, né? Tudo isso tem que ser pensado para que você crie um espaço para você distrair. Por exemplo, quando eu morava lá no convento, que agora eu mudei, tenho o meu escritório separado. Mas quando eu morava no conventinho, eu tinha uma dificuldade, meu sono era muito ruim, a qualidade do meu sono era muito ruim, porque o meu computador ficava do lado da minha cama. Então eu não tinha uma separação do meu espaço de descanso para o meu espaço de trabalho. Então é naturalmente que eu crie dentro de mim uma desarmonia boba, por causa de coisas bobas que às vezes a gente não observa. Então muitas vezes a gente está cansado, estressado, e nós dizemos que a gente trabalha demais. Pode ser que a gente até esteja trabalhando demais, mas pode ser que o nosso espaço de trabalho esteja desorganizado demais. Sou desorganizado demais para entender, né? E às vezes a gente está tão desorganizado que a gente não entende a razão da desordem. E é interessante que muitas vezes nós diminuímos o nosso nível de estresse com o simples fato, gesto de você colocar as coisas em ordem. São coisas simples demais, minha gente, que às vezes nós não botamos atenção. Digamos que você vai perder 5 minutos quando você chega no seu escritório para você arrumar o seu ambiente. Perca esses 5 minutos e deixa o seu ambiente o mais harmonioso possível para que você sinta-se bem dentro dele. Isso é uma regra, meu amigo, você que perguntou, que vale para nós atrairmos esse Brahla, para nós criarmos um ambiente que seja favorável para o nosso trabalho, para o nosso descanso, para a nossa refeição. A gente, como família, a gente perdeu muito essa coisa de sentar-se junto na mesa, né? Mas veja bem, eu chamo isso até de resgate dos gestos poéticos. Vou publicar um livro agora pela Canção Nova, que vai sair, se Deus quiser, até o final do ano, que tem um determinado momento do livro que eu falo disso. Nós precisamos resgatar os nossos gestos poéticos.
Um jantar, ele pode ser muito bem o momento em que nós matamos a fome. Serve-se a comida, todo mundo come e vai embora saciado, não é verdade? Agora, o que é resgatar o gesto poético do jantar? É você sentar-se à mesa, você julgar uma conversa antes de começar a comer, você tomar um bom vinho, não é verdade? Você, se não seja um bom vinho, o vinho chapinha, desde que ele seja tomado com alegria, não tem problema não. Porque esse garrafão de 5 litros que custa R$2. O importante é a companhia. Toma-se aquele vinho, conversa um pouquinho, olha um para o outro, porque fome não é só saciar a fome de pão. Nós temos fome de companhia, nós temos fome de beleza, nós temos fome de amizade, nós temos fome de paternidade, de maternidade. E é nesse momento que nós resgatamos os gestos poéticos. Nós não nos sentamos à mesa apenas para comer, nós nos sentamos também para nos alimentar um do outro. Isso é muito bonito. Como família, como é que nós podemos atrair o Drala e mandar o inimigo para longe? Quando a gente resgata essa possibilidade da gente se sentar juntos, da gente conversar ao longo da refeição. Essa refeição não precisa ser muito rápida. A gente pode ser que seja apenas uma do dia. Ou nós vamos escolher o café da manhã, ou é o almoço, ou é o jantar. Mas nós vamos criar este ambiente de Drala. Nós vamos harmonizar, sentar todo mundo bonitinho, com prato, com talher, enfim. Pode ser simples, pode ser pobre, não tem problema. A gente é que não pode ser pobre. A gente pode até não ter dinheiro, mas pobre a gente não pode ser não. Porque pobreza é defeito, né? É aquela pobreza de espírito, de você não saber valorizar a sua vida. Eu achava tão bonitinho lá na minha casa, quando nós éramos crianças, nós comíamos naqueles pratos esmaltados, lembra daquilo? Eram os pratinhos brancos com as manchinhas, a gente até sabia qual era o da gente. E ai de aquele que pegasse. Tinha umas manchinhas no prato esmaltado, cada um conhecia a manchinha que era do seu, e a gente sentava ali com aquela simplicidade toda, ao redor daquele fogão de lenha, a minha mãe fazendo a comida para a gente ali, uma comida que levava tempo para ser feita, porque fogão de lenha demora, né? Tudo isso estava carregado de gesto poético e de Drala, porque na verdade a harmonia daquele instante tinha repercussões na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus pais. Cada vez que a gente vive bem a vida em família, cada vez que nós sabemos apreciar esses momentos em que nós estamos juntos, nós estamos alimentando não é só a fome de pão, nós estamos criando dentro de nós um ambiente favorável para a conversa, para a partilha, para você escutar o que o outro quer dizer, mas não tem coragem, porque às vezes a gente escuta o que o outro não disse, basta que a gente saiba conviver, que a gente começa a desvendar os silêncios do outro. E tudo isso, minha gente, é um jeito que nós temos de buscar essa experiência positiva que os tibetanos chamam de Drala para a nossa vida. Nós precisamos aprender com as diversas culturas. E às vezes o nosso jantar, o nosso almoço, o nosso café da manhã, ele é apenas o cumprimento de uma obrigação. A gente não fez com prazer e a gente não descobriu um pouquinho mais do que ele poderia. Obrigado pela sua companhia. Eu me recordo que essa foi a primeira teologia que eu tive a oportunidade de aprender, e foi com minha mãe. Quando eu perguntei para ela o porquê da imagem do coração de Jesus ter o coração para fora. E ela me disse de maneira muito simples, e nunca mais saiu de mim: meu filho, é porque ele não tem nada a esconder. E depois, quando eu tive a oportunidade de ser educado na fé, sob a influência dessa mulher, que já trazia em si as marcas do coração de Jesus, e interessante, quanto mais eu vejo minha mãe envelhecer, mais eu identifico nela as características de Jesus. Uma mulher que está cada vez mais parecida com o coração do meu mestre. Eu fico muito honrado de ser filho dela e de ter aprendido com ela essa devoção também. O coração de Jesus que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha história, depois da minha formação como padre. Tive a graça de fazer os meus estudos lá, na congregação do Sagrado Coração de Jesus. E mais do que estudar, tive a oportunidade de aprender essa mística no meu dia a dia, de apreendê-la com uma proposta muito concreta de ser gente.
Porque se tem uma riqueza que a congregação me fez possuir e que jamais sairá de mim, é a oportunidade de amar Deus na experiência humana que faço. Eu não cresci num meio teológico alienado. Eu não estudei num meio alienado. Não. A espiritualidade do coração de Jesus dentro da congregação é muito encarnada. E tive a graça de aprender o que é essencial para mim hoje como padre, que é a oportunidade que eu tenho de amar o ser humano, as questões humanas, à luz do coração de Jesus. E hoje eu vivo o meu desafio como padre, como cristão. Eu não dissocio as duas vocações em mim, porque é no mesmo pacote que eu preciso dar conta das duas. Eu preciso ser cristão nas minhas atitudes. Eu preciso ser cristão nos meus pensamentos. Eu preciso ser cristão nas minhas palavras, nas minhas escolhas. E quanto mais eu conheço o coração de Jesus, que é o parâmetro para as minhas escolhas, maior é a oportunidade que eu tenho de vasculhar as minhas incoerências, os lugares onde eu ainda não sou devidamente cristão, e ali, à luz dele, que me ama mesmo quando sou pecador, ter a oportunidade de corrigir os meus erros, ter a oportunidade de tornar-me um ser humano melhor. E eu lhe convido, você que também, de alguma forma, participa dessa espiritualidade, já que a igreja é misericordiosa a partir do coração de Jesus, e nós estamos sendo convidados a viver uma igreja misericordiosa neste ano, ano da misericórdia, a gente abrir esse mês do coração de Jesus com o compromisso de tornar o nosso cristianismo mais concreto, mais vivo e mais coerente. E hoje, para ajudar a refletir esse início do mês do coração de Jesus, ele que também é padre do coração de Jesus, que é o grande responsável por muita coisa na minha vida, eu sempre digo que eu não tenho o direito de dizer o meu nome sem me recordar do nome dele. Me abriu portas, me deu oportunidades, tornou-se uma pessoa que de fato me amou no momento que eu precisava ser amado, me orientou no momento que eu precisava ser orientado, para que hoje eu pudesse exercer o meu ministério com meus erros. Meu querido amigo, Padre Joãozinho, vem cá, meu professor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tudo bem? Christian. Boa noite, seu Christian. Oi, Cris. Tudo certo? Esse piano aí, maravilhoso. Padre Joãozinho, como é que o senhor vive no seu dia a dia os desafios de ser um padre do coração de Jesus e ensinar esse povo essa mística? Porque é tão simples, né, padre? Mas ao mesmo tempo o mundo tem sido tão contrário à mística do coração de Jesus, à mística da misericórdia. Como é que você hoje vive isso no seu dia a dia? Sabe, Fábio, existem coisas que parecem óbvias e a gente... parece que a gente nunca viu e depois que vê, parece que vê sempre. É como aquela pessoa que você não conhecia, de repente você vê a primeira vez e aí você não para de ver, né? Toda depois, hora né? parece Toda que você vez. vê a pessoa e descobre até que já esteve com ela na mesma escola, não sei o quê. E a espiritualidade do coração de Jesus é tão comum, tão cheia de saberes que todo mundo sabe, mas de repente eu observei o lado aberto de Cristo na cruz e comecei a observar que aquilo tinha um sentido para o meu xará, o apóstolo João, que ele ficou olhando lá, tá no João 19, né? Ó, o lado estava aberto porque um soldado chegou, ele é insistente, né? Transpassou o lado com uma lança, saiu sangue, saiu água, aquele que viu dá testemunho, o testemunho dele é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade. Olha quanta insistência. Eu escuto falar disso desde que eu era criança, quando eu entrei no seminário. Você também deve ter feito a mesma experiência, né? Coração de Jesus a partir da mãe, né? Exatamente. No seminário, 1976 eu entrei, né? Com 11 anos. Era uma criança. Outro dia uma pessoa me perguntando, como é que você conheceu o Padre Joãozinho? Eu conheci ele seminarista com a mão queimada. É verdade. Eu estava fazendo minha viagem de férias na 8ª série, a gente ganhou um presente do Padre Aurélio, na época. Ele nos trouxe de Kombi para conhecer o mar. E eu me lembro quando eu cheguei no conventinho, o senhor estava lá. Foi com limão. Queimou com limão, isso mesmo. Limão no sol. É. E então, de repente, eu me dei conta que amar é abrir.
Olha que simples, coisa óbvia. Hoje eu olho para isso e digo, mas é verdade. Amar é abrir a mão, abrir a mente, porque a palavra amor e o coração é a metáfora do amor íntegro e integrado, do amor inteiro, do amor não aos pedaços, né? Do amor honesto, do amor verdadeiro. O amor, ele é uma palavra tão comum que significa tudo, ou seja, não significa nada. Muita gente confunde com paixão, até com tempero de comida. Né? Tudo é amor. Né? Mas o que é amar? E aí tem aquele poema de Camões, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha em se perder. É a frase de Jesus. Quem quiser ganhar vai perder, quem aceitar perder vai ganhar. Ou seja, amar é abrir. E aí foi que eu fiquei vendo esse negócio de amar é abrir, e vi que para abrir a mão tem 5 dedos, e eu pensei, quais são os segredos do amor? E aí que veio a ideia de escrever um livro sobre os 5 segredos do amor. E quais são eles, padre? Então. Na verdade, estamos lançando agora, né? Acabou de sair. Fresquinho. Acabou de sair. Aliás, uma parceria da editora Petra com a Canção Nova. Canção Nova. Você pode adquirir através do site da Canção Nova. Se você ligar aqui, por exemplo, agora, neste momento, você já aproveita e faz a encomenda do seu. 0 Operadora 12 3186 2600. Embora você encontre esse livro em todas as livrarias do Brasil, se você compra diretamente da Canção Nova, você está ajudando a manter essa obra no ar. Olha, Fábio, os 5 segredos do amor. Você escreveu quando esse livro? Que situação foi? Esse ano. Na verdade, esse livro... Isso é um pouco o desdobramento do mini sermão, não? Também. Teve inspiração lá também? Também. Tem um pouco do mini sermão, tem um pouco de 20 livros que eu queria escrever e nunca escrevi, que são os remédios essenciais para uma vida equilibrada e feliz, as leis da atração, muito do magistério do Papa Francisco, que fala que é uma igreja de portas abertas, e aquele negócio ficou na minha cabeça. Amar é abrir. Eu tinha lançado aqui pela Canção Nova as 7 virtudes do líder amoroso, né, que é sobre amabilidade, e depois, amorosidade, depois como liderar pessoas difíceis, sobre amabilidade, o primeiro passo para o sucesso, que é um jeito de falar do amor, mas esse negócio, o que é mesmo amor? Objetivamente, amar é abrir. Então eu fiquei pensando assim, será que o amor tem um código, ou tem alguns códigos, tipo uma senha, né? Então, qualquer lugar onde a gente chega, o pessoal pergunta... Primeira coisa que a gente quer, né? Qual é a senha? Para nos dar acesso a alguma coisa. Né? E será que o céu também tem uma senha? Né? Sei lá, eu fui procurar na Bíblia, e no livro eu conto essa história. Né? Então, quantos caracteres teria a senha para alcançar uma vida equilibrada, feliz, saudável, amorosa e amável? Eu cheguei à conclusão que são 5. Davi tinha 5 pedrinhas naquela sacolinha, com uma delas ele venceu Golias. Ali a Bíblia começa com 5 livros do Pentateuco. Jesus tinha 5 chagas. Esse negócio de 5 é muito recorrente, né? A palavra Jesus tem 5 letras. David tem 5 letras. Então, esse número na Bíblia é muito eloquente, tanto que é a união de 3, que é o número de Deus, com 2, que é as 2 naturezas de Cristo. Em muitas imagens de Jesus, ele aparece assim, né? E os orientais fazem o sinal da cruz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ou seja, a Trindade. E aí eu fiquei pensando, mas será que Jesus não deu uma chave? Será que ele não deu uma dica? E um mestre da lei chegou para ele e perguntou assim, qual é o código para entrar no céu? Qual é o mandamento maior? Qual é o resumo da Bíblia? E ele disse, escuta, a primeira palavra. Em hebraico é Shema, atenção, te abre. Né? O segredo é o seguinte, amar, primeiro código. Segundo, a Deus. Terceiro, sobre todas as coisas. Quarto, e ao próximo. Quinto, como a si mesmo. É um sinal da cruz e um sinal da luz. Eu agora tenho feito assim, com a mão fechada no meu coração, e eu abro para lembrar que amar é abrir o coração, a mente, os ouvidos, enfim, abrir minha vida, abrir os braços, não é?
E nessa dimensão de abertura, me abri a totalidade que é Deus, onde eu encontro um Pai. Me abri à natureza, que é um jardim criado por Deus, maravilhoso, com o qual eu devo viver uma relação de intimidade com a criação. É maravilhoso, né? Tomar um banho e conversar com a água. São Francisco de Assis nos ensina isso, né? Louvado sejas, meu Senhor, pelo vento, pelo ar. Ai, que bom, estou respirando, estou vivo, não é? E ao próximo, onde eu encontro Jesus. E como a si mesmo, Santo Agostinho dizia, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, o Espírito Santo habita em mim. Então eu encontro Deus no reflexo das coisas, eu encontro Deus no céu, que é Pai, encontro Deus no outro, que é Jesus, e encontro Deus em mim mesmo, que é o Espírito Santo. E eu fui pesquisando esse negócio, e tudo isso está no livro, com desenhos e tal, para explicar, que essa era a graça original. Aí a vida tinha graça. E o paraíso era o equilíbrio dessas dimensões que me deixavam íntegro e integrado com essas 4 dimensões, que terminava numa quinta, que era a integridade, o eu total, não é? Mas como no meio do caminho sempre tem uma pedra, não é? O ser humano ouviu a voz errada, ouviu a pessoa errada, não é? E inverteu a coisa. O que devia estar embaixo foi lá para cima e se tornou Deus. As coisas começaram a determinar a vida humana, e Deus que estava lá em cima foi para o lado, então quiseram ser iguais a Deus, e o irmão que estava do lado foi para baixo, então virou coisa. É o estupro, não é? Que está em voga agora, né? Irmão que massacra irmão. E aí aquela dimensão do eu mesmo, você trabalha isso naquele livro, Quem me roubou de mim, não é? Esse é novo também. Né? Tem uma nova edição, né? Com a cara nova, é. Qual? O sofrimento bater à sua porta. Eu me perco. Eu perco a minha identidade. Ou seja, anulo a minha identidade original. O ser humano lá naquele mito de Gênesis 1 a 11 é interessante porque ele narra esse mapa, né? Mapa da felicidade e também o segredo da infelicidade. Então, quando Deus chega no jardim e quer conversar com os nossos primeiros pais, eles estão maquiados, eles estão mascarados, eles estão vestindo roupas. Aquela nudez maravilhosa, original, né, se perdeu. Teve que inventar a hipocrisia. Mil coisas sobre isso. Para não ter contato com essa nudez. E aí eu estou agora desenvolvendo uma ideia, Fábio, e está no livro também a intuição original, que é a lei da atração. Então, eu percebi que para cada uma... É um capítulo daqui, né? A lei da atração. As leis da atração estão nessas 5 dimensões. Aqui no livro eu trato de cada um dos 5 códigos, não é? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Depois, apenas para resumir, lá no final eu percebo como Maria viveu essa integridade de maneira perfeita e como houve quem roubasse a senha do céu. E essa ideia, eu tenho que dizer aqui, eu também roubei de um bispo argentino chamado Dom Virgínio Bressanelli, que foi superior-geral da nossa congregação. Ele pregou um retiro esse ano aí em Atibaia e eu participei. E a certa altura ele disse, vocês já perceberam que poucas pessoas chamaram Jesus de Jesus? Eu parei para pensar. Eu falei, sabe o que é verdade? Dos apóstolos, nenhum chamou ele de Jesus. Mestre, rabi, Senhor. O cego Bartimeu chamou Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Só gente lascada. Até o demônio na sinagoga de Cafarnaum chamou ele de Jesus, disse que ele sabia quem ele era. E o bom ladrão, na cruz, falou, Jesus. Quer dizer, meu Deus Salvador, Yeshua, lembra-te de mim quando estiveres no céu. E esse é o código. Jesus. Jesus é o nome que os primeiros cristãos repetiam sem parar. Toda vez que a gente se refere a nós o fazemos a partir de uma convicção de que existe uma parte aqui em mim, em você, que de alguma forma tem o controle de tudo. Dê o nome que você quiser. Eu gosto de chamar isso de consciência, que é o lugar onde Deus habita. Gosto sempre de fazer essa ponte religiosa, né? O discurso religioso vem junto com essa
compreensão da psicologia, da psiquiatria. No meu cérebro existe aquilo que nós chamamos de consciência, que é o lugar que sabe tudo sobre mim. No meu livro, Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração, se você nunca leu, eu lhe recomendo. É um livro muito bacana. Falando do meu livro, falando que ele é bacana, desculpa. Eu gosto do livro. É um diálogo de um homem com a sua consciência, e a consciência é uma criança. Eu quis dar um significado assim: a criança, ela não tem rodeios, o que ela sabe, ela não fica dissimulada. Claro, depois ela vai aprendendo a ser dissimulada, mas você, no primeiro momento da sua vida, você foi absolutamente honesta, você foi extremamente transparente com o que você sentia e com o que você achava. Depois as pessoas te educaram para que você não dissesse tudo, dissesse apenas alguma coisa. Então a gente vai ficando dissimulado à medida que a gente vai sendo educado. Não deveria ser, mas a gente fica educado. Não digo tudo o que eu penso, não digo tudo o que eu acho, porque é uma lisura que eu procuro observar. Então eu estou diante de você, não gostei do seu corte de cabelo. Para que eu vou falar que eu não gostei do seu corte de cabelo, se isso não altera em nada? A não ser que eu tenha muita intimidade com você e eu sugiro, olha, da próxima vez, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que seu cabelo fica melhor assim. E você tem todo o direito de dizer, a cabeça é minha, o cabelo é meu e quem tem que gostar sou eu. Aí você dá um palpite na vida de alguém que você ama, se não. Mas nós temos essa parte de nós que de alguma forma não foi contaminada pela hipocrisia, pelos disfarces que nós costumamos dar. Nós chamamos isso de consciência. Quando essa parte de nós que tem o comando identifica que algo não está bem, ela manda um recado. E de que forma nós temos esse recado? Qual é a febre da doença emocional? O conflito. Se o corpo, quando adoece, precisa nos dar um indicativo de que algo não está bem com ele, uma febre, por exemplo, quando nós não estamos bem emocionalmente, a manifestação chama-se conflito. O conflito é a febre das emoções. O conflito é aquela realidade que lhe coloca um obstáculo entre aquilo que você é com aquilo que você está sendo. Aquele que você é e aquele que você está sendo. Pode ser que aquele que eu estou sendo hoje não tenha nada a ver com aquilo que eu sou na minha essência. Então eu fui assumindo coisas na minha vida que não me diziam respeito, e por ter medo de contrariar alguém, eu fui acatando aquilo como meu, foi ficando para mim, fui assumindo, não fui tendo coragem de dizer que aquilo não era para mim, que aquilo não tinha nada a ver comigo, e de repente aquela situação se avolumou, e eu deixo de morar bem dentro de mim. E aí eu fico conflituado. A febre das emoções é o conflito. Fico conflituado, não caibo dentro de mim, não sei como agir, não sei como viver, como fazer. E o conflito, ele se estabelece dentro de nós assim, como uma espécie de espinho no travesseiro. Sabe, como se você tentasse dormir numa cama cujo travesseiro está forrado de espinhos. Toda vez que você deita a cabeça, você sente o espinho. Está desconfortável, não consigo dormir. Às vezes, aquele desconforto vai aumentando. E o que eu preciso fazer? Preciso enfrentar. Preciso pegar esse travesseiro e tirar espinho por espinho, jogar fora, para que o travesseiro volte a ser confortável. Na vida emocional acontece a mesma coisa. Às vezes nós vamos permitindo que alguns contextos extremamente desconfortáveis vão ficando na nossa estrutura de vida, e a gente vai convivendo com aquilo, e a gente vai passando os dias, e a gente vai se adaptando a isso. É como se a gente se adaptasse à doença. Como se você se adaptasse à febre. Não, o seu corpo não foi criado para ficar constantemente em estado febril.
Aliás, a febre é um desconforto horrível. Você perde o ânimo, você perde a disposição. Você tem que tomar um antitérmico. Mas qual é o antitérmico para o conflito? Qual seria a porção que teria alguma ação sobre esse conflito? O enfrentamento. O que é o enfrentamento? É a capacidade, a coragem que você tem de colocar-se diante daquilo que está sendo desconfortável do ponto de vista das emoções para você. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tão desconfortável em mim? E você tentar identificar. Pode ser que você tenha assumido muita coisa que não era sua, que não era para você, que não tem nada a ver com você. E você foi se adaptando. Pode ser que você tenha estendido aquele relacionamento que você sabe que já acabou há muito tempo. Não existe respeito, não existe amor, não existe solidariedade. Só existe a obrigação. Aquele relacionamento pode ser de amizade, pode ser de namoro, pode ser de casamento, pode ser o que for. Todo relacionamento precisa ser purgado. As nossas relações, até mesmo as obrigatórias, você precisa purgar a sua relação com seus filhos todos os dias. Ou se não é todo dia, né? Porque daí a questão é que a gente vai ficar aí eternamente terapeutizando tudo. Seria o ideal. Mas pode ser que você coloque para você a regra de pelo menos uma vez na semana pensar na qualidade dos seus relacionamentos. De que maneira você está levando adiante os vínculos que você tem. E você identificar os conflitos que existem em cada relacionamento. Inclusive, aquele relacionamento que não passa por uma outra pessoa, mas que passa por uma escolha. O trabalho que você tem, por exemplo. O trabalho não é uma pessoa, mas é uma escolha que você fez um dia. E pode ser que o seu corpo, as suas emoções estejam tentando lhe mostrar que esse trabalho é um lugar de infelicidade para você, que você ficaria muito mais feliz e muito melhor se você até ganhasse menos, mas estivesse trabalhando em algo que lhe realizasse. Tá bom, mas aí você pode dizer para mim, padre, e a estabilidade que eu alcancei? Você precisa pesar isso, inclusive para ter direito de escolher pela estabilidade, sabendo que ela pode ser um aprisionamento para você. Mas até escolher a estabilidade, mesmo sabendo que ela lhe faz mal, precisa ser uma escolha. Esse conflito precisa ser sanado, precisa ser ouvido. Tá bom, eu chego à conclusão de que eu sou infeliz no meu trabalho, mas eu fico por causa da estabilidade. Mas você então fez o enfrentamento. Você chegou à resposta. O que é cruel é quando você não chega a uma resposta. Mas você fica naufragada o tempo todo nas enormes ondas do seu descontentamento. Eu não ficaria num lugar, mesmo que me desse estabilidade, estando eu infeliz. Mas as outras pessoas têm o direito de viver isso. Sim, até para ser infeliz as pessoas têm o direito. E eu sei que às vezes é difícil a gente olhar isso e permitir que o outro seja infeliz. Quantas vezes eu quis mudar a cabeça das pessoas que eu amo, porque eu queria a felicidade para elas? Porque elas naquele momento não queriam o mesmo que eu, e eu precisava de alguma forma ficar bem com a opção de não poder interferir mais. Tá bom, a vida é sua, tudo o que eu tinha de dizer eu já disse, inclusive vou parar de falar, para não ficar aquela coisa desagradável também para mim, de ficar eternamente dizendo a mesma coisa, mas a partir deste momento viva o seu conflito e decida. Se é isso que você quer, então tá bom. Até para você ser infeliz você tem o direito. Até de ser infeliz você tem o direito. E eu não posso interferir na sua escolha. Mas é bom que essa escolha tenha passado pelo enfrentamento. Eu enfrento os meus conflitos. Eu não deixo para amanhã. Tá bom, esse amanhã, minha gente, eu não preciso ler literalmente, compreender literalmente. Às vezes o amanhã é mês que vem, ou depois dessa pandemia. Eu cheguei à conclusão de que, muitas pessoas já concluíram isso antes de mim. Eu assumi isso para mim como uma regra de vida.
que eu nunca posso tomar uma decisão importante quando eu estiver muito feliz ou quando eu estiver muito triste. Decisões importantes só devem ser tomadas quando eu estou no equilíbrio das minhas emoções. Nem tanto lá, nem tanto cá. Para mim tem dado certo. Às vezes eu passo por momentos difíceis em que eu quero reagir imediatamente. Eu penso, para que eu vou reagir a isso agora? Se a vida ainda está trabalhando. A vida ainda está trabalhando. Quantas coisas eu achei que eu tinha a compreensão delas e de repente eu percebi que não tinha nada e o tempo me mostrou, meu Deus, que ilusão a minha. Pensar que eu tinha resposta para aquilo e não tinha. Às vezes eu achei que eu estava enxergando a verdade, não era. Era um equívoco. O tempo veio e desmentiu, então hoje eu tenho tido muita paciência comigo. Muita paciência, preciso ter. Porque senão a minha vida será pautada a partir dos impulsos. E eu não posso ser impulsivo. Eu cheguei à conclusão de que, para mim, a impulsividade me coloca num contexto de muita burrice. Burrice racional e burrice emocional. Padre Fábio, como deixar uma revolta que existe dentro de mim? Há quase 3 anos eu perdi meu filho e meu marido juntos dentro da minha casa numa tentativa de assalto. Como perdoar uma pessoa que foi capaz de destruir toda a nossa família? Me ajude. O que devo fazer para tirar essa revolta que existe dentro do meu peito? Primeiramente, o nosso profundo respeito a essa dor, que a gente não tem nem como avaliar, né? Você nos conta, a gente tenta se aproximar do seu sentimento, mas é um limite. Porque aquilo que você sente, a dor que você sente, nós não temos ideia do que seja, porque a dor ela não é mensurável. A gente não pode medir. Minha filha, o primeiro passo para a gente conseguir perdoar uma situação, porque é mais que uma pessoa. Não tem a ilusão de que você precisa perdoar apenas o assaltante. Não. São muitos os fatores que precisam ser perdoados. E o que é perdoar? É você permitir a reharmonização do ambiente, da vida, da estrutura. Porque 2 pessoas foram brutalmente retiradas da sua história. E você agora precisa se amparar nesse mundo, precisa dar conta da vida, sem ter do seu lado essas 2 pessoas tão essenciais para você. Reharmonizar o seu coração. Antes de qualquer coisa, antes de perdoar qualquer pessoa, você precisa perdoar a vida. Primeiramente, tirar do seu coração essa história, que certamente ocorre com todo mundo que vive um momento como esse. Por que aconteceu comigo? Você já deve ter me escutado falar aqui, minha filha, que às vezes a gente faz perguntas que não nos levam a nada. Mas a gente insiste em fazê-las, que é uma maneira que a gente tem de gritar o nosso desaforo. A gente acha que é um desaforo isso. Alguém entra dentro da nossa casa, mata as pessoas que nós amamos e depois nós precisamos aqui administrar todos estes ódios que esse assassino provocou dentro de nós. É desaforo. O primeiro detalhe a ser reorganizado dentro de nós é olhar para este fato e tentar metabolizá-lo sem ódios e sem rancores. Aconteceu comigo, poderia ter acontecido com o vizinho do lado, e de nada adianta eu ficar fazendo perguntas agora que definitivamente não vão me ajudar a resolver o meu dilema, o meu conflito. Preciso então agora dar um passo na direção da vida e fazer as pazes com ela. E aí, minha filha, a melhor maneira de fazer as pazes com a vida é você olhar para o que restou.
O que dessa família tão desestruturada existe para você? É como um náufrago, que diante daquele desastre de olhar para todos os lados e só ver água, encontrar algum lugar em que possa segurar e se apoiar para poder vencer a tempestade. É a hora de você olhar para os seus valores, para as pessoas que você ama e você dar um passo na direção delas. Isso é perdoar a vida. É você se dispor a continuar vivendo. Porque o perdão ao assassino pode ser que você vá conseguir daqui a um tempo. Você só vai conseguir perdoar o assassino, se você conseguir dar esse passo na direção da vida. E o passo na direção da vida é que vai ajudar você a reorganizar o sentimento que te machuca tanto. Porque antes de perdoar as pessoas, a gente tem que perdoar o acontecimento, né? É de alguma maneira você encaixar dentro do seu coração pelo menos essa possibilidade. Eu quero dar um passo, eu quero ir adiante, eu quero superar essa tragédia. E aí você olha para todas as pessoas que conseguiram superar grandes tragédias, e olha, eu já vi muita gente conseguir fazer isso. Essas pessoas precisaram fazer o quê? Abrir as janelas da casa, olhar para o que restou e começar a reorganizar a vida. Eu desejo, minha filha, que neste momento de profunda dor, você possa reencontrar o caminho da vida. Perdoe a vida. E dê à vida uma oportunidade de você, quem sabe, mesmo ferida, mesmo machucada, você ter condições de reencontrar o seu caminho. E viver por eles. E fazer a alegria acontecer de novo na sua casa por eles. Que a melhor maneira de nós ressuscitarmos a memória de alguém entre nós é a gente celebrar as suas alegrias. Que às vezes a gente quer fazer o contrário, né? Nós nunca mais vamos fazer, porque ele gostava disso. Isso me recorda a ele. Não? Como a Lídia, minha amiga lá de Curitiba. Quando perdeu o filho, não tinha mais vontade de fazer o churrasco do domingo à tarde, porque era a alegria do filho. E aos poucos, a Lídia ser capaz de retomar a vida, de voltar a permitir que a alegria visite a sua casa, porque ainda restaram filhos, ainda tem um marido, ainda tem uma família. E que a gente precisa se livrar dessa bobagem, de que celebrar a memória do outro é a gente mergulhar na tristeza, é a gente se sepultar com ele. Nós que acreditamos na ressurreição, precisamos fazer com que o nosso luto se transforme em luta. É o que eu desejo a todos vocês que me acompanham. Você sabe muito bem que você me escuta, você me acompanha, você sabe muito bem que essa é a dinâmica que eu quero para mim. O tempo todo eu tenho motivos para desistir, gente. O tempo todo, em algum momento da minha vida, eu tenho passado pela tentação do sepulcro, de entrar ali dentro e de ficar chorando ali as minhas mágoas, as minhas dores, as incompreensões. Não quero isso. É difícil? É. É difícil ser quem eu sou, fazer o que eu faço? É. É difícil ser quem você é, fazer o que você faz? É. Mas pague o seu preço, com a sua alegria. Seja um testemunho, não para o outro. Antes de ser um testemunho para o outro, você tem que ser um testemunho para si mesmo. Você tem que estar em paz com você mesmo. Você tem que estar com essa consciência feliz de que você está fazendo a coisa certa, de que você está se empenhando, que você está dando essa oportunidade para a vida dar certo em você. Não se feche para a possibilidade de ser feliz. Apesar de tudo o que tem acontecido, apesar de todas as desgraças que possam ter visitado a sua vida, não se feche para a possibilidade de ser feliz. Não sabemos quanto tempo nos resta, mas a gente pode fazer deste tempo que nos resta uma oportunidade de mudar a história, de mudar a vida, de mudar as pessoas que estão do nosso lado. Como? Vivendo bem, fazendo bem as coisas, aproveitando bem essa oportunidade de ser quem você é.
libertando-se dos seus excessos e transformando o luto em luto. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma, quando a dor punge dentro de você. E você precisa gritar por alguém. Porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável. E você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar os seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem, e para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. Isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez.
Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante. É ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecendo, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer. Olha, meus parabéns. Você escutou esse vídeo até o fim. E, sinceramente, não é todo mundo que faz isso. Isso mostra que você está buscando mais do que apenas distração. Curta, comente de onde você nos acompanha, dá uma olhadinha nos outros vídeos e links aí da descrição. E pode ter certeza que tem muito mais por vir. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!